Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1, apenas um versículo, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Pode se sentar. Deus abençoe o ministério do louvor. Eu quero ministrar a palavra de Deus essa noite sobre o tema A Resposta para Toda Necessidade Humana. A resposta para toda necessidade humana. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos diante do evangelho do discípulo de Paulo, Lucas, o doutor Lucas, um médico, um historiador, um homem que tinha um único objetivo: trazer o retrato confiável, real, do que de fato aconteceu nos caminhos de Jesus e dos apóstolos. Ele estava ali para escrever, inspirado pelo Espírito Santo. E esse texto que nós lemos aqui, o versículo 1, obviamente, em todo o seu contexto, nós vamos ver o chamado dos primeiros discípulos. E dentro desse contexto aqui do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, fala sobre a pesca maravilhosa onde Simão, o Pedro, se converte. O dia em que ele teve o encontro com Jesus. E havia 4 discípulos aqui. 2 que eram companheiros de Pedro, pescadores. E o versículo 10 do capítulo 1 cita um. E quando você traz as conexões aos evangelhos, você vai ver os demais. Mas o versículo 10 do capítulo 5, o versículo 10 diz assim: e de igual modo também Tiago e João. No caso cita 2, né? Tiago e João, filho de Zebedeu, eram sócios de Simão. Então, Simão não estava sozinho. Já numa tacada só, Jesus já leva 4. Porque nós temos um 4 que é o André. E foi um episódio fantástico, irmãos. Foi algo incrível. Leia na sua casa depois. Nós não vamos falar dessa pesca. Mas foi um evento que toda vez que eu leio eu me emociono, porque como é fácil, não é difícil confiar em Jesus Cristo. É nós que fazemos difícil, mas é fácil. É só você transferir a responsabilidade para Ele. É só você deixar que Ele assuma a responsabilidade. E dentro do contexto você vê Simão fazendo isso. Senhor, aqui não está peixe. Aqui não dá peixe. O mar não está para peixe. E Jesus fala, lança a rede. E ele diz, então por causa da tua palavra, porque o Senhor pediu, eu estou lançando a rede. Confiar, né? Muito bem, o lago de Genezaré também é conhecido como Mar da Galileia. E a economia nesse tempo, nessa região aqui, era vivida, era sustentada pela comercialização de peixe. Então Jesus está em um cenário de crise. Por quê? Porque lendo todo o contexto, você verá que os pescadores voltam depois de uma noite toda, até de manhã, sem pegar um peixe. Jesus chega em um momento na vida desses caras que eles estão frustrados, desorientados, desanimados, tristes, angustiados. E Jesus chega ali
E para piorar, esses caras, quando eles descem dos barcos, havia 2 barcos. Eles dão de frente com uma grande multidão de gente desesperada. Gente que procurava alguma coisa. Gente que estavam ali, não por causa deles, mas que estavam ali por causa de alguém. Uma multidão de pessoas oprimidas, necessitadas, carentes, doentes. Enquanto 2 lavavam as redes, mais um grupo descarregava o barco, tirava as redes vazias do barco. Jesus era empurrado para dentro do mar. Tamanha era a quantidade de gente. E naquele lugar, Jesus faz um culto. Rola um culto ali. E a areia da praia vira o palco. Ou melhor, vira o local da plateia. E Jesus vira para Simão e diz: me empresta o seu barco que eu vou transformar ele num púlpito. E Jesus sobe no barco. E ali começa o culto. Só não tinha ministério do louvor. E grupo de dança. E o culto começa. E era na garganta, hein? Era no gogó. Jesus tinha que falar alto. Ao contrário do que a gente vê nos filmes, bem-aventurado sois vós, aquela voz mansa. Tinha que falar alto, para que o povo pudesse ouvir. Obviamente Jesus era inteligente, sempre foi inteligente, né? Ele é muito mais que inteligente, ele é sábio. Os lugares onde ele fazia os seus cultos, eram ambientes que reverberavam, que a voz ecoava. E também tinha a ajuda do Espírito Santo. É uma grande vantagem. Então nós estamos diante de um cenário onde Jesus transforma uma madrugada frustrada em um chamado transformador. Louvado seja Deus, todos ali são impactados. Simão é impactado. Pedro é tão impactado que ele diz assim: afasta de mim, Senhor. Afasta de mim que eu não sou digno de estar na sua presença. Eu sou pecador miserável. Tamanha unção naquele lugar. A unção de transformação, a unção que impacta uma grande multidão. E no meio daquele povo nascem homens que deixaram os seus nomes na história, que deram as suas vidas para que isso aqui chegasse até a mim, até você. Você consegue aplaudir a Deus pela vida desses homens? E essa multidão do versículo 1 tinha necessidade. Essa multidão tinha necessidade, e foi essa necessidade que fez eles procurarem Jesus. E Jesus tinha a resposta para essas necessidades. Ele não só tinha, como ele ainda tem. E é muito interessante que há alguns textos que repetem a mesma atitude da multidão em relação a Jesus. Coloca novamente o capítulo 5, versículo 1 de Lucas. E diz lá, ó: e uma multidão o comprimia de todos os lados. Nós vamos ver isto na mulher que encontra o milagre tocando nas vestes de Jesus. Ela se infiltra no meio da multidão e toca nas vestes de Jesus. A Bíblia vai dizer que a multidão cercava Jesus. Tanto é que quando Jesus pergunta: alguém me tocou? Pedro vira e diz: Senhor, mas há uma multidão aqui, está todo mundo te comprimindo, está de todos os lados. Nós vamos ver também pessoas que procuravam Jesus, que vinham de todos os lados e seguiam Jesus para onde ele fosse. Ao ponto de Jesus ter que subir o monte para ficar longe dessa multidão, porque senão ele não ia conseguir
ter vida mesmo, ele ia morrer de estafa, de cansaço. E num momento ele faz isso, ele vai para Betseba, ele vai para o outro lado do mar. Ele pega um barco e vai para lá. Ele queria descansar. A multidão descobre e diz, não, vamos atrás dele. Coloca para mim Marcos capítulo 3, Marcos 3, versículos 7 e 9. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão vinda da Galileia, da Judéia, o seguia. Agora no versículo seguinte. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões e outros lados do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidom, foram atrás de Jesus. Quando souberam que aquilo que ele estava fazendo, a multidão desceu. Coloca o versículo seguinte para mim. Você colocou 8, agora eu coloco 9, isso. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Então Jesus já se ligou. Hoje vai ser mais um dia daqueles. Hoje vai ser mais um dia que a galera vai me apertar. Pessoas apertadas por necessidades internas correm atrás daquele que pode resolver o que ninguém mais poderia resolver. Jesus. E Jesus foi, e ainda é o único capaz de oferecer aquilo que os corações buscam desesperadamente. E eu fiz questão de listar algumas coisas aqui, o que Jesus fez, o que Jesus pode fazer ainda. Ele ainda está fazendo. Jesus cura. Todos esses relatos aqui são pessoas desesperadas que vão atrás de Jesus. E Jesus atende a necessidade dessas pessoas, porque todos aqueles que com fé procuram Jesus, acha. Aquele que procura, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Então veja comigo, nós não vamos ler o texto, só vou citar a referência. A mulher do fluxo de sangue que foi curada, Marcos 5, 25. Jairo procura Jesus para que Jesus cure a sua filha. Jesus não só cura, como ressuscita a sua filha, Marcos 5, 22. O centurião de Cafarnaum, que pede para que Jesus cure o seu servo que está doente em casa, Mateus 8, 5. O cego de Jericó, por nome Bartimeu, que teve encontro com Jesus e foi curado, Marcos 10, 46. O leproso que se aproximou de Jesus dizendo, e Jesus disse, se quiseres pode. E ele disse, se quiseres pode me purificar, Jesus. Jesus disse, então seja purificado. Mateus 8, 1. Os 10 leprosos que clamaram por misericórdia e encontraram Jesus e todos foram curados, Lucas 17, 11. A mulher cananeia ou a mulher Ciro-fenícia, que estava possessa de demônios, teve um encontro com Jesus e foi liberta, Mateus 15, 21. O paralítico levado pelos 4 amigos, que é descido pelo telhado, é curado e teve os seus pecados perdoados, Marcos, capítulo 2, versículo 1. O oficial do rei, cujo filho estava morrendo, e Jesus cura, João 4, 46. O pai do jovem epilético, endemoniado, que clamava, ajuda o meu filho, porque não tem ninguém que consegue libertá-lo. E Jesus liberta o jovem, cura o jovem, Marcos 9, 17. A viúva de Naim, que teve o seu filho morto em casa, e Jesus ressuscita o seu filho, Lucas 7, 11. A mulher pecadora que unge os pés de Jesus e recebe perdão e transformação, Lucas 7, 36. Zaqueu, que subiu na árvore procurando Jesus, e ele encontra a salvação em Jesus, Lucas 19, 1.
Nicodemos busca a resposta e recebe de Jesus a resposta, e não só a resposta, recebe a revelação sobre o novo nascimento, João 3, versículo 1. Marta e Maria buscam Jesus por causa da morte de Lázaro e encontram um milagre extraordinário em favor do seu irmão, João 11, 1, 44. A mulher samaritana que encontra Jesus no poço e tem a sua vida transformada, João 4, versículo 1. O endemoniado de Gadara, liberto completamente, possesso por uma legião de demônios, encontra Jesus, Lucas 8, 26, e é liberto. O homem do tanque de Betesdas, que há 38 anos estava paralítico e queria ser curado, e Jesus disse: o que queres? Ele diz: eu quero andar. E Jesus diz: então ande, levante e ande. João 5:1. O cego de nascença que ganha a visão é curado, transformado, João 9:1. A sogra de Pedro, que é curada da febre, Marcos 1:29. O surdo e gago de Decápolis, que ganha a audição e também a voz, Marcos 7:31. O homem da mão ressequida, torta, que é curado, Marcos 3:16. O servo do sumo sacerdote Malcom teve o ouvido restaurado, Lucas 22:50. A mulher encurvada, 18 anos, Lucas 13:10. Eu poderia ficar aqui até 6 horas da manhã, contando para você o que Jesus fez quando alguém encontrou com Jesus, ou quando Jesus encontrou com esse alguém. Ele atende às necessidades, Ele faz milagres, Ele restaura, Ele cura, Ele faz o impossível tornar possível. O vinde a mim, o vinde a mim é atemporal. O que é isso, atemporal? Fora do tempo. Esse culto é temporal. Começou às 7, termina às 9. O atemporal não segue o cronos, o relógio. O atemporal, ele era, ele é e será. Portanto, o vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, é atemporal. Vinde a mim é atemporal. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Não importa a sua idade, não importa a sua credencial, não importa onde você veio, não importa quem você é, o que importa é que Ele é. Ele é o que diz: venha. Ele é o que diz: vinde a mim. Vinde a mim. O que todas essas pessoas tinham em comum, o que toda essa multidão que procurava Jesus, o que todos esses milagres que Jesus fez, o que esses caras tinham em comum, é que eles carregavam dor que ninguém podia resolver. Eles carregavam dor física, dor emocional, problema espiritual, problema dentro do lar. Eles carregavam problemas que ninguém conseguia resolver, que a medicina não conseguia resolver, que a família não conseguia resolver, que líderes religiosos não conseguiam resolver. E todas essas dores, todos esses problemas, todas essas crises empurraram essas pessoas para Jesus. É isso que acontece. A dor, ela é pedagógica, a dor é um instrumento de Deus, muitas das vezes para me empurrar e para te empurrar para Jesus. E eram todos de diferentes idades, de idade, classe social, história, reputação. Todos sabiam que sem Jesus nada mudaria na vida deles. Sem Jesus nada mudaria. E eles foram.
eles entenderam: vinde a mim. Se nós aprendêssemos a seriedade deste convite de Jesus, venha, o nosso nível de sofrimento seria muito menor. O nosso nível de preocupação também seria menor. O nosso cansaço, as nossas dores, as nossas decepções seria menor. Olha que lindo que Deus me deu. Olha o vinde a mim sendo ecoado em todos os cantos e áreas da nossa vida. Vinde a mim quem chora, eu enxugo as suas lágrimas. Vinde a mim quem tem medo, eu sou a tua segurança. Vinde a mim quem está cansado, eu te dou descanso. Vinde a mim quem está doente, eu tenho a cura para o seu corpo e para a sua alma. Vinde a mim quem perdeu a esperança, eu faço nova todas as coisas. Vinde a mim quem carrega culpa, eu te dou perdão. Vinde a mim quem está quebrado, eu reconstruo o que o mundo destruiu. Vinde a mim quem já não tem força, eu sou a tua força. Vinde a mim quem está sozinho, eu nunca te deixarei. Vinde a mim quem está perdido, eu sou o caminho. Vinde a mim quem teme o futuro, eu tenho planos de paz para o seu futuro. Vinde a mim quem sofre em silêncio, eu ouço até o que você não consegue dizer. Vinde a mim quem caiu, eu te levanto. Vinde a mim quem luta por dentro, eu acalmo a tempestade interna. Vinde a mim quem não tem saída, eu abro portas e faço o impossível. Vinde a mim quem perdeu tudo, eu sou tudo que você precisa. Vinde a mim quem está aflito, eu sou a paz para o teu coração. Vinde a mim quem precisa recomeçar, eu faço nova todas as coisas. Vinde a mim quem está ferido, eu curo até dores que ninguém conhece. E vinde a mim quem não entende mais nada, eu sou a verdade. Aleluias. É atemporal. Oh, aleluias. Aleluias. Louvado seja o seu nome. Bendito seja o Senhor, que diz essa noite: vinde a mim. Vinde a mim. Traga o seu cansaço aqui, coloca no pé da cruz. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eu socorro você, eu sou o teu socorro. Aleluias. Então, com isso, nós temos uma ideia do porquê essa multidão correu atrás de Jesus. E eu quero trabalhar isso com você. Eu quero trabalhar isso com você. A primeira coisa é o seguinte. Primeiro, a multidão foi atrás de Jesus porque tinha fome espiritual. Coloca novamente o capítulo 5 de Lucas, versículo 1, por favor. Ao ver as multidões, Jesus subiu. Lucas 5, 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia, e todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Havia fome espiritual. O que a religião nesse tempo oferecia? Formalismo, ritualidade, peso das tradições, legalidade, sistema que mais oprimia do que libertava, e falta de vida espiritual. Então vem Jesus, simples, mas cheio de autoridade, clareza, verdade e graça. Abre a boca e começa a falar. Pela primeira vez em séculos, algo extraordinário acontecia no meio desse povo. O povo ouviu um ensino que realmente tocava a alma do povo. Tudo que eles ouviam era frio, era seco, era duro, era pesado, mais oprimia, como bem disse, do que libertava. E de repente um homem lá de Nazaré, a sua voz começa a alcançar almas
doentes, almas perturbadas. E a fome desse povo passa a ser saciada por algo incrível. E eu coloquei um ponto aqui interessante, é que a verdadeira fome espiritual sempre levará multidões até Jesus. E ele sacia essa fome porque sempre haverá pão na mesa de Jesus. Vem cá, vou falar baixo. Sempre há pão na mesa com Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sempre há. Quando alguém diz, eu sinto um vazio interno que eu não sei o que é, pastor. Me falta algo, pastor. Está na hora de você sentar à mesa e comer esse pão com Jesus. Você que está em casa me assistindo. Fome espiritual não é fome de pão literal. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Presta atenção o que o próprio Jesus disse. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmão, você pode fazer um churrasco na sexta-feira, comer da melhor carne, sábado de manhã tomar um café regado de frutas, doces, pães caseiros feitos na hora. Meio-dia você come aquele almoço gostoso, lasanha, massas, bife, come aquela carne gostosa, aquela verdura, aquela salada gostosa, cheia de mato. Inclusive o pastor Ricardo ama salada. Convida ele para comer na sua casa. Ofereça para ele salada de tomate, pepino. 3 horas da tarde, você toma aquele café da tarde. Melancia, melão. 6 da noite, uma janta maneira. Sobrou carne na sexta, você faz outro churrasco. Quando é 10 da noite, para você não dormir com fome, um chá mate-leão, quentinho, com umas bolachas Mabel, e você dorme. Eu tenho uma notícia para você. Domingo você vai estar com fome de novo. Alguém vai ter que encostar a barriga no fogão e cozinhar de novo. E vai assim até você morrer. Porque até no último dia de vida, você sem força para mastigar, sem força para levantar o braço, tem um tubo de soro entrando na sua veia te alimentando. E Jesus está dizendo que tudo isto jamais irá saciar a sua fome, mas tem algo que sacia. Tem algo que mata a sua fome. A palavra de Deus que sai da boca de Deus. Pão sustenta o corpo, palavra sustenta a vida. Um dia sem pão enfraquece o corpo, um dia sem palavra enfraquece a alma. Esse é o alimento que esse povo e que muitas pessoas em nossos dias estão com sede, estão com fome. Fome espiritual aproximou essa multidão até Jesus. Segundo ponto, a multidão foi até Jesus porque tinham fome de cura e restauração. Veja o que diz Marcos no capítulo 3, versículo 9 e 10.
por causa da multidão, ele disse aos discípulos: preparem um pequeno barco para evitar que o comprimisse, pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doença se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Fome de palavra, fome de cura e restauração. Isso significa o quê, pastor? Significa que a cura estava para doenças físicas, opressão espiritual, dores emocionais, traumas e sofrimento coletivo. Jesus era a solução para esse povo. E quando eu disse aqui no começo que a dor é instrumento pedagógico, de fato é. Ela empurra o homem até Jesus. Há uma expressão nossa: se não vem pelo amor, vem pela dor. Quem conhece Jesus não quer sofrer. Quem não conhece, tão pouco se importa quem é Jesus. Mas também tão pouco se importa em sofrimento. Quem não conhece não está preocupado com o sofrimento. Quem não conhece não está preocupado com o sofrimento porque não sabe o que é viver uma vida sem sofrer. Tem gente que sofre desde pequeno. Está com 47, 50, 55. Você pergunta: você já teve um momento, pelo menos uns 2 anos, 3, que você viveu em paz? Que você viveu bem? A pessoa diz: não sei o que é isso. Com 7 anos eu já fui para a roça ajudar minha mãe. E eu sofro desde quando me conheço por gente. Não dá para ter saudade daquilo que eu nunca tive. Não dá para ter vontade daquilo que eu nunca experimentei. Não dá para lembrar daquilo que eu nunca tive contato. E a multidão foi até Jesus, com sede de fome e restauração. O terceiro ponto foi que a multidão foi por atrás de Jesus porque tinha fome de acolhimento. Então a primeira ação é: estamos com fome da tua palavra. Fome espiritual. A segunda é: precisamos de cura. Estamos com fome de cura, transformação. Precisamos ser curados. E a terceira é: estamos sozinhos, estamos necessitados, precisamos ser acolhidos. Precisamos ser acolhidos. E Jesus fez bem isso. Veja o versículo 13 e 14 de Mateus 14. Quando ouviu essa notícia, pode jogar para o versículo 14, por favor. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. O povo se aproximava de Jesus porque ele acolhia, ele tocava, ele não evitava pecadores, ele não rejeitava doentes, ele não desprezava mulheres nem crianças, ele não expulsava quem vinha com dor. Se você estiver andando na rua, um bêbado, fedido, um mendigo sujo, que há semanas não toma banho, e ele parar na sua frente, você prontinho para ir trabalhar com uma roupa igual essa aqui minha, cheiroso, você mulher passou o seu creme
caríssimo que você tem, e você passa com conta-gota só para não acabar, igual eu, né? Passa. Aquele perfume cheiroso. E essa mulher mendiga, toda suja, toda vomitada, passou a noite toda tendo overdose de crack. Ela para na tua frente, você de salto alto, mulher, chiquérrima, prontinha para ir para uma reunião, prontinha para buscar teu filho, sei lá o que você vai fazer. Você, homem, alinhadinho, e essa pessoa vira para você e diz assim: me dá um abraço, por favor. Aquele fedor, já viu? Fedor de CC, de uma semana, 2. Ele está a 1 metro do seu, você sente aquele cheiro de carniça vindo em você? Pois bem, Jesus acolheu pessoas piores. Jesus abraçou pessoas piores. Jesus abraçou leprosos. Sabe o que é leproso? Leproso é pior do que um homem sujo, fedido. Leproso é um homem que pedaço do corpo cai enquanto ele anda. Leproso é um homem cheio de chagas, da cabeça aos pés. Feridas podres, cheias de pus. Tem gente dizendo: para, pastor, que eu não vou conseguir jantar à noite. Leve essa com você. E Jesus abraçava, Jesus acolhia, Jesus dizia: seja curado. Aleluia. Por que não fazemos isso? Por que nós não temos esse mesmo nível de piedade, de bondade e misericórdia? Por quê? Jesus tinha algo que nenhum líder espiritual tinha. Nenhum líder espiritual tinha, Jesus tinha. Compaixão verdadeira e amor ao próximo verdadeiro. O texto é claro. Ele vê a multidão e ele tem compaixão da multidão. Você sabe o que significa compaixão? Eu fui estudar. Eu fui buscar não somente o significado, mas a morfologia, a história da palavra compaixão. A compaixão é a mistura de um sentimento tão bom. Não é isso que você sentiu quando você viu a sua digníssima pela primeira vez? O seu coração não formigou, você não viu? Hein, mulher? Parecia que tinha um monte de formiga dentro de você, flores. Ai, eu estou apaixonada. Você vê coisas maravilhosas. O bicho é feio, esquisito, mas você viu a beleza que ninguém viu. Você encontrou algo lindo que ninguém achava, só você. Oh, milagre. Não é? Paixão. Há um ditado que diz que paixão cega. Eu vou perguntar para a Jaqueline se é verdade, Eduardo. O que ela viu em você, Eduardo? Você é bonito, Eduardo. Você tem Jesus na sua vida. Glória a Deus, né? Agora eu já não posso. É outro nível aqui, Eduardo. Você vê, ó, tem que botar a camisa para dentro, que não tem camisa que serve. Paixão. A compaixão de Jesus era um sentimento mergulhado em você é importante, você é necessário, você é útil. Para mim, você vale muito mais do que barcos, do que dinheiro, do que império. A compaixão de Jesus é um amor extravagante, é um amor excessivo, é um amor em excesso. Ele encontrava em um miserável, moribundo, perdido, em um homem que ninguém dava nada, Jesus encontrava um valor exorbitante, um valor incrível.
E nós não. Nós não temos essa. Nós não. Nós julgamos antes de nos relacionarmos. A gente olha, julga e depois decide se relaciona ou não. A compaixão de Jesus é o lugar onde nossa miséria encontra misericórdia. Jesus não espera você melhorar para te amar. Ele te ama para te melhorar. Aleluias. A compaixão de Jesus é o lugar onde nossa miséria encontra misericórdia. Como é difícil ser igual a Jesus. Como é difícil imitar Jesus. Como é difícil. Analisa aí quantas pessoas você já rejeitou. Quantos lameques pisou no teu pé. Quantas, ou melhor, quantas pessoas pisou no teu pé e você quis agir como Lameque. Para quem está perdido, não lê Bíblia, Lameque foi um dos filhos de Caim que matou um homem porque esse homem pisou no pé dele. Quantos homens na sua mente, no seu coração, quantas mulheres você já matou? Por alguns segundos, mas matou. Quantas pessoas você já julgou? Cuidado, hein? Você é bandido. Porque você olhou a cor da pele, a vestimenta. Não estou dizendo que tem alguém aqui racista. Não. Mas o racismo é uma realidade. O racismo é uma realidade. Infelizmente, o racismo é uma realidade. Quantas frases mal faladas, malditas, foi pronunciada, você disse, eu não queria dizer isso, mas eu disse, sobre nordestino, sobre negros, sobre gays. Aquele homem que morreu, aqui na nossa frente, aqui na nossa porta, 62 anos. Quando trouxeram a informação para mim, mas ele era um drogado, um dependente químico, deu muito trabalho para a polícia. Tá, isso muda o quê? Isso muda o quê? O que um drogado, um marginal, um presidiário ou ex-presidiário, uma prostituta, um moribundo, um andarilho, o que esse homem difere de você? Eu já tive o desprivilégio de enterrar rico, como também enterrar mendigo. E é muito interessante que depois que enterra, os corpos apodrecem, são comidos pelos vermes, de forma homogênea. O que você tem de melhor? O que você é de bom? Capaz de trocar de calçada quando encontra um desses? E eu não estou dizendo que você faz isso. A minha narrativa está dentro do contexto bíblico. Jesus não trocava de calçada. Jesus nem sequer fazia de conta que não viu. Jesus ia na direção de quem vinha. E aqueles que cruzavam o caminho de Jesus, aqueles que cruzavam o caminho de Jesus, eram transformados. Eram transformados. É uma cena, eu falei aqui já, vou repetir mais uma vez. Há uma cena do filme, da série The Chosen. Falei certo? The Chosen. Meu inglês está afinado. The Chosen. Se não for assim, vocês entenderam. Jesus encontrando com o leproso. Eu chorei, mas eu chorei igual menino que, não sei explicar, chorei. Sozinho vendo a cena. E eu falava comigo, não é que foi assim mesmo? E eles estão indo, Jesus e os discípulos, Pedro do lado,
Quem viu essa cena? Ah, obrigado. Tem gente que nem viu, levanta só para não ficar sozinho. Obrigado, irmão. Você é 10. Você é 10. Sempre me salvando. Do lado, eles estão indo. E lá de longe, um homem com uma capa sobre a cabeça e um pedaço de madeira, vindo devagarzinho. Jesus se desgruda dos discípulos e sai andando, sai sozinho na frente. E vai na direção do leproso. E os discípulos dizem: mestre, não vá. Não vá. Por quê? Porque a lei diz que é pecado. Há maldição nesse homem. Esse homem é maldito, esse homem é um miserável, esse homem está debaixo de maldição. Se ele tem lepra, porque Deus amaldiçoou, mestre, não vai, Senhor, não vai. E Jesus não importa com quem está gritando, ele vai na direção daquele homem. O homem olha para Jesus, se encurva todo, dizendo: meu Deus, o que ele vai fazer comigo? Porque os leprosos eram humilhados, apedrejados, apanhavam, as pessoas cuspiam nos leprosos, ridicularizado. E Jesus chega e abraça o leproso. Ele abraça o leproso e diz: seja curado, seja curado, eu te curo agora. Pega na mão do leproso, coloca ele de pé, tira a capa dele, e a pele dele está nova como de uma criança. É isso que Jesus fez aqui. É isso que Jesus faz nos dias de hoje. Aplauda Jesus, querido. Jesus sacia a fome espiritual. Jesus cura e restaura. Jesus traz acolhimento. Está sozinho, é? Está sozinho? Esses dias eu fui falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, como a nossa vida de líder religioso é solitária, somos cercados de um monte de gente, mas são de fato poucos que estão ali. Aí o Espírito Santo: você está se sentindo sozinho, é? Eu te acolho, eu te abraço, eu estou com você. Você nunca estará sozinha e sozinho. Você jamais estará sozinho e sozinha. O Espírito de Deus está com você. Tem gente que ouviu isso. Você vai ter uma vida solitária. Você será uma mulher sozinha. Ninguém vai te amar, ninguém vai gostar de você. Ninguém vai te suportar. Deixa eu dizer para você. Quem disse isso foi o maligno. Jesus manda dizer: eu estarei com você até o último dia. Até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Se coloca de pé aplaudindo ao Senhor. Coloca um fundo musical. Um fundinho musical. Aplauda Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Quem sabe tem alguém aqui hoje que chegou se sentindo sozinho. Chegou triste. Chegou preocupado. E sabe você que está me assistindo agora, tem algo que te preocupa. Pode apagar a luz. Algo que está te deixando incomodado nos últimos dias. O Espírito de Deus te acolhe essa noite. O Espírito de Deus está com você. Enquanto você deita, você dorme, Ele trabalha em você. Quem sabe te colocaram entre a cruz e a espada. Você está em uma situação que não tem como fugir. Quem sabe há algo que você não espera que aconteça, mas está prestes a acontecer e você não quer.
O Senhor está dizendo para você essa noite: acalme o seu coração, porque eu não te abandonei. Eu estou com você. Eu estou com você, eu não te deixei. Quando você deita, eu deito com você. Enquanto você dorme, eu estou acordado. Enquanto você dorme, eu estou trabalhando em você e fora de você. E quando você levanta, eu já estou de pé. Eu que estendo os meus braços e pego nas tuas mãos e te coloco de pé. É eu que lhe faço forte. Sabe aquela força que você imaginou que não teria? Dias atrás, foi eu que te dei aquela força. Sabe aquela desgraça toda que era para acontecer e não aconteceu? Pois bem, foi eu que impedi que acontecesse. Eu acalmo a tempestade, eu guio o barco, eu tiro tudo aquilo que traz medo. Porque eu sou Deus, eu faço tudo aquilo que você não pode fazer. Ele acolhe a sua alma essa noite. Ele acolhe você, os seus pensamentos. Ele olha para você e diz: eu te amo, eu tenho compaixão de você. Você é importante para mim, você é necessária, você é útil. Eu não esqueci de você, eu não abandonei você. Eu quero que você entenda isto. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus, por nos amar tanto assim. Obrigado, Jesus, por nos acolher. Obrigado, Jesus, por nos curar. Obrigado, Jesus, por abrir porta que não existe porta, e o Senhor fez existir. O Senhor fez existir uma porta e abriu essa porta. Obrigado, Jesus, por fazer o impossível tornar possível. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos milagres. Obrigado por nos libertar. Obrigado por nos curar. Obrigado por nos fazer sóbrio, por nos colocar de pé, por pegar em nossas mãos. Obrigado, Jesus, por dizer a nós: venham, venham, venham. Eu sou o seu alívio, eu sou o seu socorro, eu sou o seu abrigo, eu sou o seu refúgio, eu sou o seu lugar secreto. Obrigado por ser esse lugar secreto. Obrigado por ser o nosso socorro bem presente nas tribulações. Obrigado, Jesus, por tudo. Te louvamos, bendizemos o teu nome. Há pessoas aqui que veio buscar resposta e está saindo com essa resposta hoje. Ah, Senhor, eu te louvo. Há pessoas aqui saindo direcionada pelo teu Espírito. Há pessoas aqui que entrou sentindo culpada e está saindo com as culpas tiradas dos seus ombros. Há pessoas que chegou aqui pesados, estão saindo leves, porque o Senhor tomou sobre si as nossas angústias, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos castigos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Essa igreja te ama. Esses homens e mulheres que aqui estão te amam. Ah, Jesus, o que fazemos é para a glória e louvor do teu nome. O que fazemos é para o Senhor. O que fazemos é para que o Senhor seja conhecido através de nós. Meu Deus, honra esse homem, honra esta mulher. Meu Deus, faz o impossível. Meu Deus, entre com a intervenção, entre com o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus bem forte, dando glória, 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 glória a Deus. Aleluia.